Obrigado, Antônio, pela reflexão aí. Pelas orações também. Sei que você ora por muita gente aí também. Dando início aqui à nossa reunião de hoje, agradecer a presença de vocês aqui, restaurando. Depois eu passo a palavra ao pastor Warlen, que vai trazer a reflexão de hoje. Meu Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, as tuas bênçãos, o teu cuidado, Senhor Deus. Pai querido, eu quero te pedir, tu venha com o teu Santo Espírito, Pai, faz nossos corações. Use o pastor Warlen para ser o seu canal de comunicação conosco, Senhor. Todos nós aqui nesta sala estejamos atentos à tua voz, àquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. Usa a vida do pastor Warley, usa a sua voz para falar conosco nesta manhã, Senhor. Conduza aqui esse trabalho também e que as pessoas que ainda não conseguiram entrar possam entrar, Senhor. Traga-os para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom estar de volta aí. Gustavo tem me entendido aí nessas situações e em algumas quartas-feiras eu vou fazer a reflexão e já vou para uma outra responsabilidade também. Então, peço que os irmãos orem por isso. Mas eu quero continuar falando sobre os nossos mentores. Talvez mais do que mentores, amigos mesmo nas Escrituras que existem e nós desconhecemos. Nós já falamos sobre Adão e vimos que Adão nos ensina que os nossos fracassos apontam para aquele que restaura fracassados e suas consequências. Por mais que o pecado, ele hoje faça parte da nossa realidade e todas as vezes que pecamos, ele nos derruba, ele nos destrói de uma certa forma emocionalmente e destrói tudo aquilo que ele toca. O nosso Deus em Cristo Jesus é aquele que restaura tudo que o pecado destrói. E Adão nos ensina isso. Ele é o primeiro Adão, mas Cristo, sendo o segundo Adão, vem para restaurar tudo aquilo que foi destruído pelo primeiro. Depois nós falamos sobre Enoque, sobre caminhar com Deus, e Enoque nos ensina que caminhar com Deus é uma bênção. Por 300 anos, aquele homem, dos seus 365, caminhou com Deus, andou com Deus, e Deus se agradou dele, o tomou para si, e teve o privilégio de não ver a morte. De não ver a morte. E hoje eu quero pensar com vocês sobre um outro personagem, mas antes deixa eu perguntar, quando vocês, tanto enquanto pais, enquanto profissionais, e vocês têm a responsabilidade de conduzir um grupo de pessoas, vocês dão alguma orientação, ou até mesmo uma ordem, vocês querem que isso aconteça para quando? Manda um e-mail para mim, agora. E essa pessoa não manda. Marca aquela reunião e a pessoa não marcou. Chega a tal hora e a pessoa não chega. Eu acredito que aqui ninguém gosta de lidar com pessoas assim. Eu acredito que ninguém gosta de dar uma ordem, de dar uma orientação e você imediatamente não receber o retorno disso. Às vezes as pessoas até brincam, né? Filhos costumam fazer isso, né? Filho, faz um favor, vai ali e pega tal coisa para o pai. Agora? Não, eu tô falando para você ir lá daqui 3 meses. Eu só tô te avisando antes para você não marcar na agenda. Que dia que você tem que ir lá buscar o que o pai pediu? Nós queremos as coisas para ontem. É sempre para ontem que a gente procura as coisas. Mas engraçado que tudo que a gente quer para nós é para ontem. Mas tudo aquilo que Deus quer de nós pode esperar. Tudo que Deus quer de nós parece que pode esperar. E o personagem de hoje, o nosso amigo de hoje, o nosso mentor de hoje, ele vai nos ensinar que é possível viver sem se corromper e obedecer sem procrastinar.
E esse amigo de hoje chama Noé. Noé é esse homem que vai nos ensinar que é possível viver sem se corromper. E é possível obedecer sem procrastinar. Noé, aqui algumas informações, Noé é filho de Lameque. Ele é apresentado aqui num período de total abandono de Deus. Então, nós costumamos dizer que a nossa geração, ela é difícil, ela é complicada. Claro que a cada geração, a cada período do mundo, as coisas elas vão acontecendo, apontando para o fim. Mas como vimos em Adão, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano é isso mesmo. O ser humano é isso mesmo. E ali nós vemos Noé num período bem complicado. Olha o texto que diz, Gênesis 6, a partir do 5, diz, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Olha o ambiente que ele estava vivendo. Parece um mundo corporativo, né? Sempre inclinado para o mal, né? Sempre inclinado para os benefícios próprios, para as intenções e motivações pecaminosas do coração. Parece que é aquela geração onde todo mundo quer passar por cima de todo mundo quer os seus próprios benefícios, todo mundo quer usar todo mundo para os seus próprios benefícios. Parece que todo mundo, a única pessoa mais importante do mundo sou eu. E Noé vive nessa geração, vive nesse momento da humanidade. A ponto de, claro que nós sabemos que Deus não é Deus que se arrependa, mas aqui a ideia do verbo no hebraico é trazer, não há uma palavra que defina o tamanho da decepção do Senhor, por isso que o verso 6 diz, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E olha que frase terrível. E isso cortou-lhe o coração. Olha o nível. Olha o nível. A situação onde Noé estava ali era tão cruel, tão perversa, que o próprio Deus tem um sentimento tão profundo que lhe corta o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Mas olha que interessante, no meio de todo esse caos, verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou-lhe graça, mostrou-lhe benevolência. Ou seja, Deus olhou para Noé e a sua graça alcançou Noé. A graça de Deus alcançou Noé. E é interessante nós observarmos isso, porque não é aquilo que fazemos que alcançamos a graça de Deus. Nós não temos nada que possa fazer que Deus se agrade. É Deus que, na sua graça, nos concede condições para corresponder àquilo que Ele deseja. Então, a Noé, o Senhor mostrou benevolência. E aí o verso 9 começa. Esta é a história da família de Noé. E observa aí as características desse homem. Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. Entre o povo de sua época. E olha a característica novamente trazida aqui. Assim como Enoque, Noé também é este homem que as Escrituras diz. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E o verso 11 diz, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé. E aí é lógico, nós vamos ter aqui o relato de tudo aquilo que ele disse. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. E os destruirei juntamente com a terra. Você, porém,
Fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você, a minha aliança, e você entrará na arca, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada uma das espécies, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam preservados ou conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Atente-se para o verso 22 agora. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Quando a gente lê essa parte da Bíblia, parece que é até chato, né? A gente quer pular essas coisas assim. Nossa, mais centímetro, vou ficar lendo altura, largura, isso e aquilo. Nossa, para mim não interessa. Então, exatamente porque não interessa que a gente acaba não fazendo aquilo que Deus, nos detalhes, disse para a gente fazer. A ordem de Deus, inclusive, se encontra em detalhes que a gente deixa passar. Quando nós olhamos, eu não sei quantos chegaram a assistir a algum episódio daquele O Aprendiz, com Roberto Justus, na época. E uma das coisas que acontecia na sala de reunião é que quando eles chegavam ali na sala de reunião para falar sobre a tarefa que eles cumpriram, a pergunta que o Roberto Justus e o Walter Longo apresentavam para aqueles aprendizes era o seguinte: se eu tiver errado na palavra, vocês me corrijam aí, por favor. Eu não sou da área. Vocês leram? É briefing que fala? Ok. Vocês leram o briefing? Lemos. Eles afirmavam, não lemos. Então, tá certo, não sei o quê. E naquela reunião, as pessoas elas eram despedidas. Por quê? Porque leram o briefing errado. Porque não se atentaram para os detalhes do briefing. A realidade nossa diante de Deus, ela também está nos detalhes. A primeira lição que nós aprendemos com Noé é que a gente também, como ele, vive num mundo corrompido, num mundo pervertido. Num mundo em que, se nós estamos aqui e temos diante disso o conhecimento de Deus, um relacionamento com Deus, nós estamos aqui para ser, de fato, a diferença. A família está destruída. A minha não. E em nome de Jesus não será. A igreja está um caos. Mas eu ainda estou de pé. Eu não faço parte. Eu tenho ouvido constantemente essas coisas. Tá difícil, né? Porque é o fim dos tempos. O amor de muitos, a Bíblia diz que já esfriariam mesmo. Pois é, mas o meu não esfriou. O teu esfriou? O meu não esfriou. Eu não sou a pessoa desse texto. Eu tenho que ser a pessoa que Deus vê para mim, porque Ele me concedeu graça através de Cristo. E essa graça que Ele me deu através do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que me ama, que caminha comigo todos os dias da minha vida, que mostrou sua benevolência.
Ele precisa olhar para o Arlen diante de um mundo perverso e corrompido e olhar ali e ver o seguinte: ali há um homem justo. Ali há um homem íntegro. Ali há um homem diante de 8 bilhões de pessoas que eu consigo olhar e enxergar ele ali porque ele anda comigo. Porque ele anda comigo. Nós temos aqui mais de 13 pessoas na sala. O Senhor está olhando para nós. Na cidade que você está, na família que você está, na igreja que você pertence, no trabalho que você exerce. E o Senhor olha no meio daquele grupo de pessoas e ele consegue encontrar ali o Anthony, a Abigail, o Carlos Eduardo, o Val, o Gustavo, o Clóvis, o Tom, o Arthur, o Wagner, o Daniel, a Jane, aquele que é, ou aquela, né? O TBF aqui, a Clarissa, a Silvia, o Pércio, aí o Zidinha, o Adriano, o Fabiano, a Simone, ele olha para todos os lugares onde eu e você estamos e diz: ali há uma mulher, ali há um homem justo, íntegro, que me ama, temente a Deus, que anda comigo. Ali há essa pessoa. O Senhor olha para mim e para você e é assim que ele nos vê. Ou a gente se transformou naquela estatística bíblica de que o amor de muitos esfriarão. Ah, está falando de mim, esse texto é meu. Muitos abandonarão a fé, é de mim que ele está falando. A dureza do coração, é de mim que ele está falando. Esses textos estão dizendo sobre mim. Noé é esse amigo que nos ensina que é possível viver sem se corromper. E quando eu falo sobre essa questão do mundo dos negócios, porque é uma linha muito tênue. Para se perder, é uma linha muito tênue. É uma oportunidade que parece uma boa oportunidade, mas há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele são caminhos de morte. Parece bom, parece interessante, parece que não tem nada a ver, parece que é só um comentário, é só uma linha, é só uma palavrinha que vai no contrato, é só isso que vai mudar, é só aquilo. É um detalhe. Mas para Deus, a ordem dele está nos detalhes. Você vai fazer exatamente do jeito que eu te mandei fazer. Nós queremos isso dos filhos, nós queremos isso das pessoas que nós convivemos, nós queremos isso das pessoas que nós temos responsabilidades de direcionamento, nós queremos isso delas. Agora, o Senhor também quer isso de nós. E nesse grupo de gente cristã, ele precisa encontrar em todos os ambientes onde nós estivermos, eis ali, um homem íntegro, uma mulher íntegra, uma pessoa que anda comigo, e que ao andar comigo, ele vai fazer exatamente o que eu mandei ele fazer. Exatamente o que eu mandei ele fazer. E quando que ele vai fazer? Porque esse é o ensino de hoje. Noé nos ensina que é possível viver sem se corromper. Mas Noé também nos ensina que é possível obedecer sem procrastinar. Tudo que diz respeito às coisas espirituais podem esperar. Tudo que diz respeito às minhas reuniões profissionais, os fechamentos, tem que ser para ontem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas ele dá. Deus dá. Deus é bom. Deus é justo. Deus sabe da minha necessidade e da tua. Ele nos conhece. Mas esse também pode ser o problema. Ele nos conhece. Dizer que Deus nos conhece parece ser algo tranquilo, mas às vezes não é.
porque ele nos conhece mesmo. Ele me conhece como minha mulher não conhece. Ele me conhece como os meus filhos não me conhecem. Ele me conhece como minha mãe não me conhece. Ele me conhece. Ele sabe se o Arlen, quando olha para esse mundo que ele mesmo criou, ele encontra um homem de caráter justo, íntegro e que tem comunhão com Deus. Ele sabe disso. Ele sabe se eu amo mais a Deus ou o que Deus me dá. Ele sabe se o motivo de eu estar andando com ele é um motivo de amor ou de oportunismo. Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece o meu coração. E agora? Qual é a nossa reflexão? Noé nos deixa esse exemplo. Esse exemplo de que é possível viver sem se corromper. E eu tenho percebido que a cada dia, os cristãos, eles têm se acovardado para tomar posições. Nós vibramos com homens e mulheres do passado que a posição deles ao lado de Cristo custou-lhes a vida. E hoje, eu não posso dizer para um patrão, eu não posso dizer para um funcionário, eu não posso me posicionar como um cristão, porque eu confio que o meu patrão, os meus colaboradores, que os recursos que eu tenho, tudo isso está nas mãos desses homens e dessas mulheres. Por isso que, ó, eu não falo de Jesus, eu não prego o evangelho, eu nem demonstro que sou crente, porque eu posso perder aquilo que o mundo me dá. Mas o mundo jaz no maligno. Eu não sou daqui. Eu estou aqui, eu não sou daqui. Eu vivo aqui, cumpro tudo que eu preciso aqui, mas eu não sou daqui. O Senhor há de me buscar. E ontem, orando com a gerência de evangelismo e missões aqui do sul de Minas, eu falava exatamente por isso. Senhor, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Senhor, eu não estou aqui para ganhar status, eu não estou aqui para ganhar notoriedade, sucesso. Senhor, eu estou aqui para te amar e ganhar vidas para ti. E interessante que é exatamente para isso que eu estou aqui, eu sinto dificuldade de fazer. 13 pessoas nesse grupo. Domingo nós levamos quantas pessoas que são pessoas que caminhamos, que nós pregamos o evangelho para elas, para levar junto conosco como igreja. Para levar para um bar, para levar para um passeio, a gente arrebanha multidões. Mas para levar essas pessoas ao conhecimento daquele que é capaz de mudar a eternidade, nós nos calamos. O Senhor nos deu uma ordem. Não é vá e ganhe dinheiro. Vá e faça discípulos. Vá e faça discípulos. Porque quando eu me encontrar com o Senhor, Ele não vai me perguntar quanto dinheiro eu arrecadei. Ele não vai perguntar quantas empresas eu fiz. Ele vai me dizer exatamente se eu fui um servo bom e fiel. Noé nos ensina que nós precisamos viver de forma justa, íntegra, em comunhão com Deus
diante de um mundo jaz no maligno, um mundo perverso e corrompido. E que aquilo que o Senhor nos disse para obedecer não pode ser procrastinado. Se a gente não tem feito, a gente já está atrasado. É para ontem isso. E prestem atenção no briefing. Não leiam errado. Porque usar a Bíblia para os fins particulares, para dizer que Deus disse o que ele nunca disse, e ensinar os outros a que Deus está prometendo o que ele nunca prometeu, cuidado, não leia o briefing errado. Porque tem muita gente lendo a palavra de Deus e vai se chocar quando encontrar com Deus. Porque Deus vai dizer, não te conheço e eu nunca disse o que você disse. Que nessa manhã o Senhor encontre aqui servos e servas, justos, íntegros e que obedecem sem procrastinar. Volte para tua casa, volte para tua empresa, volte para tuas responsabilidades, assumindo uma atitude como Noé nos ensina. É para ontem. É para ontem. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque nós temos amigos que nos ensinam com seus acertos, como fazer, e amigos que nos ensinam na tua palavra também a como não fazer. Sabemos que a vida de Noé teve seus altos e baixos, mas essa característica de Noé, nesse momento específico de sua vida, fala muito a nossa vida. Olhe para nós, Senhor, e veja se há em nós pessoas íntegras que nos detalhes procuram te obedecer, ou às vezes nos detalhes têm se corrompido. Por favor, Deus, transforma o nosso coração, nos dê clareza daquilo que precisamos ser e fazer e nos dê coragem, posição para confiarmos mais em Ti do que nos recursos desse mundo e dessa vida. O Senhor está acima de tudo isso. O Senhor é o nosso Deus, aquele que cuida, aquele que tem poder de fazer coisas inimagináveis para nós. Encontre em nós corações justos, íntegros e que querem, anseiam, buscam, mais que tudo nessa vida, andar contigo. Que esse seja o nosso maior sucesso, amar ao Senhor. Que esse seja o nosso maior ganho, amar ao Senhor. Porque quando fazemos isso, nós temos a plena certeza de que quando o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor cuida, o Senhor nos reveste, o Senhor nos assiste, o Senhor nos resgata, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos conduz. Ajuda-nos, Deus. Que nós que estamos aqui possamos fazer discípulos como é a missão que o Senhor nos mandou. Pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Amar vidas mais do que os nossos negócios. Amar pessoas mais do que os recursos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor. Porque é sobre isso que nós vamos nos confrontar contigo na eternidade. Que o Senhor nos ajude aonde nós estivermos no dia de hoje e a partir de hoje, a sermos encontrados por Ti com graça e vistos por Ti como Noé foi visto. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado pela palavra, Corley.